meus caros! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um clássico resumão semanal do Grupo de Verdade. Esse vídeo onde nós trazemos os principais insights lá do Grupo de Verdade que a gente viu durante a semana de maneira compilada e eu aprofundo mais em cada um deles aqui para você. Se você ainda não está no Grupo de Verdade, que é o grupo gratuito, onde todos os dias tem um insight, uma dica, algo que te torna um investidor melhor, você está dando mole, mas para corrigir isso é só ir no primeiro link aqui na bio. Fechado? Então vamos começar o resumão semanal. E não tem como começar de outra maneira a não ser falando das BDRs. Isso porque essa semana foi liberado para o investidor comum utilizar esse veículo de investimento, esse produto de investimento. E o que é exatamente uma BDR? As Brazilian Depositary Receipts basicamente são recibos de investimentos no exterior. Então é uma maneira de você investir indiretamente nas estoques, que são as ações das empresas americanas. E qual é o grande ponto, e que eu já frisei uma vez, mas é importantíssimo falar aqui para vocês. Não tem absolutamente nenhuma vantagem em você investir em BDR frente a você investir diretamente no exterior. É simples assim, não tem o que ponderar. Se a gente for ver, vou trazer 4 motivos principais, que 2 deles são numéricos, é 1 mais 1, não tem o que discutir. Primeiro deles, a taxa. Você investindo em BDR, você vai pagar uma taxa maior por esse investimento do que você investir diretamente no exterior. É óbvio isso, porque você vai ter um intermediário a mais. Esse intermediário ele vai reter 5% de todo o dividendo que você receberia dessa empresa. O impacto disso no longo prazo é fortíssimo. Então, mesmo você investindo no exterior, você tendo ali um spread, uma diferença quando você vai enviar esse dinheiro para a corretora, esse spread ainda fica menor do que esse 5% retido. Beleza? E aí não tem o que discutir, porque é número, a taxa é maior. Ponto. Aí a gente vai para o próximo, que também é numérico, quando a gente fala de imposto. Se você investe diretamente nas estoques nos Estados Unidos, você simplesmente tem uma isenção no ganho de capital, ou seja, você comprar uma estoque mais barata e vender ela mais cara no futuro, você tem uma isenção de imposto de renda fazendo isso até R$35 mil por mês. Nas BDRs, essa isenção simplesmente não existe. Você fazendo essa venda, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro da venda dessa BDR. Então, esses 2 motivos são numéricos e já te mostra que é realmente mais caro e que uma parcela aí do seu ganho de capital com esse investimento vai ficar com esse intermediário a mais. E o terceiro ponto, que as BDRs também perdem para o investimento diretamente no exterior, não é um ponto numérico, mas é tão importante quanto, que é o seguinte, eu falei até agora de uma instituição a mais, que você investe através de uma instituição que está no Brasil, que compra esses estoques e te distribui esses recibos. O ponto é que com uma instituição a mais, você também tem um risco maior, você acrescenta um risco dentro de todo esse trâmite. Você tem mais uma instituição no caminho entre você e seu investimento. É claro, o risco é pequeno? Sim, o risco é pequeno de acontecer alguma coisa hoje, de acontecer alguma coisa amanhã. Agora, quando você coloca um risco aí em 5, 10, 15, 20 anos, que é o tempo que se pretende levar investimentos de renda variável, quando a gente está falando de verdade de acumulação de patrimônio, esse risco fica cada vez mais forte. Ou seja, você paga mais taxa, paga mais imposto, tudo isso para correr um risco maior. Não faz absolutamente sentido nenhum. E por último, a gente fala da diversificação e das possibilidades de investimentos. A gente pega as BDRs, são limitadíssimas as possibilidades que você tem, enquanto se você tem uma conta diretamente em uma corretora para estrangeiros, você consegue ter acesso a uma gama de ativos gigantescas, tanto os estoques, quanto REITs, quanto ETFs, e consegue adaptar muito melhor a sua estratégia de investimento. E aí as desculpas normais de quem fala, mas tem a praticidade de não abrir uma conta no exterior, de declarar o imposto de renda. Amigo, se você não está disposto a gastar 15 minutos abrindo uma conta em uma corretora para você investir lá fora, a gastar 1 hora para declarar o imposto de renda sobre as suas ações que você tem lá fora, sinceramente, talvez a renda variável não seja o melhor veículo para você. É melhor você ficar na renda fixa ou dedicar os seus investimentos de uma maneira que você não tenha uma complexibilidade ao ponto de diversificar no exterior, porque é claro, leva tempo, você está aumentando a diversificação, deixando sua carteira mais robusta, mas você precisa dedicar um tempo para isso. Fechado? E o segundo assunto do resumo dessa semana também foi algo que agitou aí a semana, que foi a notícia que a Arezzo, que é uma grande companhia de vestuário brasileira, principalmente focada em calçados, ela adquiriu a Reserva, que é outra empresa também bem famosa, principalmente por conta das camisetas, por um valor de 715 milhões de reais, anunciou essa aquisição essa semana. E isso, claro, causou burburinho por todos os lados, muita gente emitindo opinião se essa aquisição foi boa, se foi ruim, se foi muito cara, e o que impacto vai ter na Arezzo, e agora vai piorar, como vai ser a fusão, e um monte de opinião
de todos os lados sobre isso, que acaba deixando os investidores muito preocupados, sem saber, e agora eu sou sócio de Arezzo, eu vendo, é uma grande oportunidade, eu compro e agora a empresa vai se tornar melhor, e diversas coisas desse tipo. E qual é a dica que eu dou para vocês em momentos como esse? Você pode usar agora, você deve usar agora nessa aquisição, mas em qualquer outro movimento desse tipo que venha a ter no futuro, que é o seguinte: você não deve tomar absolutamente nenhuma atitude com base em uma notícia dessa. Acabou. Absolutamente nenhuma atitude. Por quê? Porque ninguém que está dando a sua opinião externa tem a noção mínima da complexibilidade da aquisição e da fusão de dois negócios como esse. É algo totalmente específico da atividade da empresa. Quem sabe dessa negociação são os executivos que estão lá à frente da aquisição e que vão fazer essa fusão. Então, qualquer atitude que você tome em relação a esse investimento com base nessas opiniões de pessoas que estão por fora, de youtubers, de gestores, de analistas que não têm a mínima ideia da complexibilidade envolvida em uma fusão desse tamanho, de mais de 715 milhões, você vai estar simplesmente especulando, você vai estar chutando, você não vai estar tomando uma atitude simplesmente com viés de acreditar em algo que não faz sentido. Qual é o coerente a você fazer? Quando você analisa uma empresa, escolhe ela para entrar na sua carteira, você olha a gestão de maneira macro. Então, se você colocou a Arezzo na sua carteira, você viu que nos últimos 13 anos a gestão fez um bom trabalho. Ela agregou valor para a marca, manteve lucros consistentes, manteve lucros crescentes. Se você acredita nos fundamentos da empresa, você fala, opa, beleza, eu confio, vou manter a carteira. Se você já não tinha, porque já não acreditava nos fundamentos antes, você vai simplesmente falar, beleza, os fundamentos não mudaram, é só uma aquisição, eu não vou entrar. É simples assim. Você não deve tomar uma atitude com base em algo tão específico do negócio como esse. Você não é o executivo da empresa, você é um sócio. O sócio investe seu dinheiro e aproveita a sua renda passiva e não precisa ser tão específico na análise de um negócio tão dentro da empresa dessa forma. O que você vai fazer no futuro é ver os próximos resultados anuais e ver qual foi o impacto dessa fusão. Se chegar daqui a um ano, sair o resultado anual e você vê, olha, com a fusão o lucro diminuiu, a dívida explodiu, a governança piorou, então tem algum fundamento que se perdeu. Então agora sim, fugiu de algum fundamento, de algum critério meu e eu não vou ser mais sócio da empresa. Tá claro? E o terceiro assunto que nós vamos tratar nesse resumo semanal é uma dúvida muito recorrente, que é a seguinte: Matheus, como eu organizo meus investimentos, como eu começo a investir com pouco dinheiro, como eu inicio com pouco capital, qual a adaptação que eu tenho que fazer? E aí, preste muita atenção nisso. Hoje em dia, você tem a taxa zerada em basicamente todas as classes de ativos em alguma corretora do país. Você tem taxa zero para ações, você tem taxa zero para FIIs, você tem uma possibilidade de investimento inicial para renda fixa que é baixíssima, assim como você tem a possibilidade também de comprar ações fracionárias, ou seja, comprar uma ação só ao invés de comprar aí um conjunto de 100 ações. Tudo isso possibilita hoje que você invista R$1.000 como se você fosse investir 1 milhão. Simples assim, a sua estratégia não muda. A sua estratégia de investimento e as possibilidades de diversificação que você vai utilizar serão as mesmas. Então, não deixe a quantidade de dinheiro que você tem para começar influenciar na forma com que você vai investir, porque simplesmente não faz sentido nenhum. Você quer montar uma carteira de ações, FIIs, renda fixa e diversificar no exterior? Você fazendo isso com pouco capital, você vai conseguir manter a mesma estratégia que você faria se você tivesse 50, 100, 200, 1 milhão de reais. Tá claro? Então, mesmo com pouco capital, diversifique, monte uma carteira robusta, porque nada vai te impedir de fazer isso. Esse foi o resumo semanal. Estamos juntos mais do que nunca. Aquele abraço.